Bom dia, meus queridos. Meu nome é Tiago Martins, sou enfermeiro. Hoje a aula será sobre assistência ao parto fora do ambiente hospitalar. Para todos os socorristas, profissionais aí que trabalham no ambiente pré-hospitalar, é de suma importância aprender a prestar assistência ao parto, porque provavelmente se você ainda não se deparou com uma ocorrência de parto, né, no pré-hospitalar, com certeza você um dia vai estar de frente com essa ocorrência, né? Vai estar de frente com esse tipo de situação. E é de suma importância você saber os procedimentos corretos e como prestar assistência adequada. Bom, primeiramente temos que entender o que seria esse mecanismo de trabalho do parto, né? Então, esse mecanismo do parto em si é toda a sequência de movimentos, né? Esses movimentos são passivos da parte fetal, que se apresentam e que permitem a passagem através do canal de parto. Então, o corpo da mulher ele vai se transformando, vai tendo seus movimentos naturais, né? Esses movimentos incluem contrações, relaxamentos. Ela tem um certo tempo de duração, justamente para posicionar o bebê lá no canal do parto, para ele conseguir passar pelo canal do parto naturalmente, né? Então, todas as sequências de movimentos significam o mecanismo do trabalho do parto. Para nós que trabalhamos no ambiente pré-hospitalar, também é muito interessante entender e identificar de maneira correta quando está ocorrendo o trabalho de parto propriamente dito. Bom, então o nosso foco da nossa aula hoje não é a assistência ao recém-nascido, ao recentemente nascido propriamente dito. Isso vamos falar numa aula subsequente. Hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre a abordagem e suporte básico de vida no trabalho de parto em si. Bom, o trabalho de parto em si é a primeira coisa para você, profissional aí do pré-hospitalar, se eu entender que a paciente ela está numa situação de muita fragilidade. Pode ser que não seja o primeiro filho, a primeira gestação dessa paciente, mas cada situação é uma situação nova. Se para nós no pré-hospitalar que estamos ali lidando, atendendo com diversos tipos de ocorrência, já é surpreendente, cada ocorrência a gente, né, com nossa experiência a gente observa que cada ocorrência é única. Imagine para essa mulher. Então a primeira coisa a demonstrar é segurança, que você estudou, que você sabe o que está fazendo, para você conseguir acalmar essa gestante, né? O principal de tudo, desespero não vai conseguir nada. Então temos que ter o controle da situação. Então vamos acalmar a paciente demonstrando essa segurança, né? Tem esse conhecimento popular que diz para mulher, para gestante, fazer aquela respiração cachorrinho. Na realidade, para você acalmar melhor essa gestante nesse momento do movimento trabalho de parto, vai orientar a mesma, na realidade, a fazer uma respiração pausada. Inspirar e expirar, justamente com o objetivo de acalmar a paciente, né? Nesse momento nós queremos que não tenhamos esse desespero. Bom, após você acalmar a paciente, precisamos fazer uma avaliação de como, em que momento do parto, em que momento do parto estamos, né?
Então, primeira coisa, o próximo item, então, a próxima etapa é fazer uma inspeção da vulva, né, da mulher que está em trabalho de parto. Verificar a presença de sangramento, verificar a presença já da parte fetal ou da bolsa, a bolsa amniótica, a bolsa protusa para fora. É muito importante isso, porque muitas vezes a mulher está de roupa, né, com as suas vestes íntimas na realidade estava lá sangrando, ou estava até a parte fetal, você não percebeu, colocou o lençol em cima da paciente e demorou 10 minutos para chegar no hospital, né? Então, se então, voltando, então, se realmente aquela gestante está no momento, está em trabalho de parto, realmente na dinâmica de parto, temos que fazer essa inspeção, temos que observar a vulva e fazer essa inspeção, né? Não podemos correr o risco de estar transportando uma gestante que tinha a bolsa protusa, sangramento ativo, a parte fetal aparecendo e você não observou, justamente para se determinar a gravidade da situação, né? E temos que ter sempre em mente, né, nesse trabalho de parto, que o mais importante é saber dar assistência à mãe e ao feto que vai nascer, do que necessariamente fazer o parto. O parto é um ato natural, né? A natureza. Então vai acontecer. Nós vamos dar assistência para a mãe e para o bebê depois. O parto propriamente disso vai acontecer. Bom, vamos separar então alguns itens para a gente discutir um pouco. Primeiro, sobre o parto expulsivo. O parto expulsivo. Quais são os sinais do parto expulsivo, né? É lá, contrações efetivas. O que são essas contrações? O útero fica endurecido, então vai solicitar para a mãe que quando ela começar a sentir dor, ela te avisar. Quando ela te avisar, você vai palpar o útero e vai verificar que ele está endurecido. E são contrações efetivas. Normalmente no parto expulsivo, isso vai durar aproximadamente 1 minuto, né? E depois o útero vai voltar a ficar normotenso. E depois vai voltar de novo a ficar endurecido, consequentemente com a dor. As contrações repetidas. Bom, e essas contrações efetivas vão ficar repetidas, com intervalos menores ou iguais a 3 minutos. Então, se você vai solicitar para a gestante, para a parturiente, te avisar quando sentir dor. Nesse momento que ela sentiu dor, você vai verificar se são realmente contrações efetivas, se o útero realmente ficou endurecido e vai marcar o tempo. A partir do momento que cessou a dor, você também vai marcar o tempo e vai verificar quanto tempo está durando essa contração efetiva e qual é o intervalo entre as contrações. Num parto expulsivo, normalmente essas contrações efetivas duram aproximadamente 1 minuto e o intervalo entre elas gira em torno de 3 minutos para menos. Bom, tem outros sinais do parto expulsivo. A dor forte, obviamente, né? A mulher você consegue observar na face, na cara da mulher, né? Ela tá suando, tá com a situação essa expressão popular suando, bigode, ou seja, tá suando, você consegue observar a, a ansiedade, desespero da mulher, né? Alguns outros sinais mais evidentes que vão te dizer que possa ocorrer o parto expulsivo é a perda do tampão mucoso ou do líquido amniótico propriamente dito. Deve ser investigado com essa parturiente, se ela percebeu a perda de líquido, né, como se fosse o xixi, é uma grande quantidade de líquido, ela vai saber, ela vai te informar se ocorreu isso ou não. E a perda do tampão mucoso. O tampão mucoso você precisa explicar muitas vezes para a gestante para você avaliar o que seria o tampão mucoso, né? Só explicando um pouquinho, então, bem lá no canal do parto, depois existe um tampão que isola o feto ali dentro do útero e esse tampão, ele se desprende.
né? Então ele sai. Então parece com uma gosma, um esbranquiçado, pode ser mais consistente, pode ser mais líquido. Então esse é o tampão mucoso que vai ser observado quando ele se desprender do local, né? Então deve ser investigado, questionado essa parturiente e ver se já ocorreu isso na residência. Ou você verifica naquela análise da vulva se tem algum sinal desse tampão mucoso. Então o parto, o trabalho de parto, ele se divide em 4 períodos, né? Então a dilatação, a expulsão, que é o parto propriamente dito, a dequitação, que é a saída da placenta, e o período de reorganização uterina, que é após o processo do parto, tem esse período de reorganização, que também é conhecido como período de Greenberg. Chegou. Então, após todas as suas avaliações, avaliação da vulva, você verificar a dinâmica uterina, das contrações efetivas, as contrações estão durando lá mais ou menos de 30 segundos a 1 minuto, no intervalo de 3 minutos ou menos minutos, você chegou à conclusão que o parto vai ser iminente. Vamos posicionar então a parturiente em decúbito dorsal, com as pernas e joelhos fletidos e afastados, é a melhor posição, né? É justamente para recepcionar esse bebê da assistência à mãe. Realize então a higiene do períneo com água e sabão ou soro fisiológico, por causa da dor que a mulher sente, do trabalho em si, pode ser que tenha os fezes, urina ou outras situações ali naquele momento, foi um momento repentino, então vamos fazer essa higiene dessa região íntima com água e sabão ou soro fisiológico antes, o quanto antes. Troca as luvas e fica pronto para recepcionar o bebê. Coloque o campus sobre a coxa e abdômen e sobre os glúteos da parturiente. Então é muito interessante você colocar campus estéreo no abdômen, na coxa, né, nos glúteos, onde o bebê vai ser recepcionado, principalmente no ambiente hospitalar, se você estiver num ambiente sujo, né? Porque, como você sabe, no pré-hospitalar a gente não vai escolher o local. Teoricamente, todo o ambiente fora do hospital é sujo. Então, vai incentivar a parturiente a manter aquela calma, né? Aquela respiração pausada. Vai prender a respiração quando tiver contrações, né? Fazer força e descansar na fase de relaxamento. Porque a intenção agora é o parto iminente. Então, você vai auxiliar esse bebê a passar pelo canal de parto. Não dá mais para segurar. Então, assim, ela vai relaxar no momento que estiver relaxado. Quando vier a dor e aquela contração uterina, ela vai prender a respiração e vai fazer força. É isso que você vai orientar essa parturiente, tá? Você vai se posicionar para recepcionar esse bebê. Bom, estou falando propriamente desses períodos do parto expulsivo. O primeiro período é o período de dilatação, né? O período de dilatação uterina realmente só pode ser avaliado com o toque vaginal, né? Tem que ser um profissional habilitado para fazer esse toque vaginal, o enfermeiro habilitado, o médico, né? Se você não é habilitado para tal, você não vai poder fazer essa avaliação. Você deve só fazer aquela avaliação da vulva, da parte externa. Então, a dilatação total provavelmente vai ter a presença de partes fetais na vulva. Então, você vai observar aquele bebê croando, né? Que conhecemos de uma maneira do nosso dia a dia. Tá? Isso provavelmente é dilatação total e vai ter partes do feto aparecendo, certo? Então, ao visualizar então as partes fetais, a cabeça, que seja do bebê, você vai apoiar com uma mão para evitar o desprendimento brusco e com a outra mão sobre uma compressa dobrada. Apoie firmemente o períneo da parturiente. Então, assim que possível, você apoia
né, com umas compressas, o períneo da parturiente, para não ter esse desprendimento brusco, né? E vai observando esse movimento uterino, esse movimento do parto para receber o bebê. Daí o segundo período é o segundo de expulsão. Na grande maioria os partos são cefálicos, grande maioria são partos cefálicos. A gente vai recepcionar esse bebê a chegar ao mundo, vamos dizer assim, né? Então, após a saída da cabeça, esta começa a rodar para facilitar o desprendimento dos ombros, né? Então, o bebê vai nascer, ele vai coroar e com o movimento natural, quase, né, que 100% das vezes, ele faz uma rotação externa justamente para passar os ombros. Vai passar um ombrinho primeiro e depois vai passar o outro ombrinho. Esse movimento também você pode auxiliar o bebê, ajudando o mesmo a passar por esse canal, né? Um ombro primeiro e o outro ombro. Mas quase sempre a conduta é só expectante, né? Você vai observar esse movimento de saída do bebê. Quase sempre é rápido e fácil, vamos dizer assim, para o bebê. Bom, se houver demora no desprendimento dos ombros, pode ocorrer. Como eu falei, a grande maioria das vezes é rápido, né? Saiu a cabeça e está demorando para o desprendimento dos ombros, você vai aproveitar a situação, vai limpar a face do bebê com uma compressa estéril ali, a boca e o nariz, você vai começando essa limpeza das secreções para o bebê conseguir respirar melhor após o nascimento. E mantenha o apoio até a saída completa do bebê. Então é importante a posição da parturiente, deitada lá com as pernas fletidas, você arrumar um campo estéreo para recepcionar o bebê, sobre o glúteo, sobre a coxa. Você coloca uma compressa estéreo em suas mãos, porque o parto, uma grande maioria das vezes, esse período de expulsão acontece de forma rápida e natural, né? Então, se você não tiver preparado o local, o bebê ele vai sair, vai ir para onde você estiver. Se for no chão, por exemplo, o bebê vai nascer no chão. Você tem que estar preparado para recepcioná-lo. Após a expulsão, mantenha o recém-nascido lateralizado ao mesmo nível da mãe, com cuidado para não tracionar o cordão umbilical, né? Porque primeiro vai nascer o feto, o bebê, e a placenta vai ficar ainda no interior da mãe, né? Vai deitar, ainda tem um tempo, então você tem que tomar cuidado para você não puxar o bebê mais e não romper esse cordão umbilical, né? É difícil romper, mas corre esse risco. Então, não tracione esse cordão umbilical. Por isso que você mantém o bebê lateralizado ao mesmo nível da mãe, com cuidado. Então, lembrando que essa aula não é especificamente do cuidado ao recentemente nascido, mas temos que comentar esses pequenos, algumas coisas já, né? Então, quando o bebê nasceu, você vai ter que verificar essa perda de calor, né? Porque o recém-nascido ele perde muito calor, então você vai secar com uma compressa estéril, você vai secar toda essa parte de líquido, né, que o bebê na hora da passagem junto com o líquido amniótico. Secou o bebê, você vai colocar, principalmente a cabeça, vai colocar uma touquinha de algodão para prevenir a perda de calor pela cabeça, porque proporcionalmente a cabeça do bebê é muito maior, então perde-se muito calor. Secou, colocou uma proteção, uma touquinha, seca o corpo do bebê e coloca um agasalho ou a própria compressa estéreo. Prevenir o calor, limpa o nariz do recém-nascido com uma gaze, né, e a boca. E estimule o bebê a chorar, se necessário, com estimulação plantar. Certo? Mas esses detalhes, esses cuidados com o recentemente nascido, a gente vai fazer uma aula, eu vou fazer uma aula específica desses cuidados. Bom, após então você recepcionar o bebê, você toma cuidado para não tracionar esse cordão umbilical, secou a cabeça do bebê, o corpinho do bebê, colocou uma touquinha de algodão para não perder calor, envolveu, secou o bebê, você vai cortar o cordão umbilical.
Como que faz esse corte? O primeiro clamp que você vai colocar é 15 centímetros do abdômen do bebê. Você tem que ter uma prática, né, na sua mão, né? A minha mão, por exemplo, eu sei mais ou menos, 4 dedos vai dar mais ou menos 15 centímetros, 6 dedos. Então você deve saber mais ou menos a sua mão para você não precisar ter uma régua lá, né? É mais ou menos 15 centímetros do abdômen do bebê. O segundo clamp, 3 dedos acima do primeiro. Então você calcula mais ou menos um palmo, 4 dedos do abdômen do bebê. O primeiro clamp, 3 dedos acima desse primeiro clamp. O segundo clamp. E aí no meio que você vai fazer o corte com o bisturi ou a tesoura desse cordão umbilical. Você vai proteger com gaze o cordão umbilical e vai cortar e depois protege esses dois lados do cordão umbilical com uma gaze. Após o corte, então, desse cordão umbilical, o bebê já pode se levar lá no colo da mãe, no peito, em cima dos seios do peito da mãe, né? Para a mãe observar o bebê, tem toda aquela relação com o cheiro, com a visual e tudo mais, né? O parto humanizado. Se preocupar em identificar, então, o recém-nascido e a mãe, tipo, com pulseiras, né? Para não ter nenhum problema. E lembre sempre de manter o bebê e a mãe aquecidos para não ter risco de hipotermia. Bom, o terceiro período então é o período de dectação, que é a saída da placenta. Não vamos querer que a placenta saia de maneira puxando o cordão umbilical. Isso não se pode ocorrer, né? A placenta vai sair de uma maneira natural, né? Ela pode demorar em média 30 minutos depois do nascimento. Tem todo esse trabalho uterino de expulsão da placenta. O que a gente pode fazer é massagear de forma leve o abdômen, né? Gentil, para ajudando esse movimento uterino para conseguir expulsar essa placenta, essa dectação dessa placenta, essa saída dessa placenta. Após a saída da placenta, então você vai guardar ela no saco plástico, identificar e levar para o hospital junto com a mãe, com o bebê. Bom, se o transporte ocorrer antes da dectação, massageie então, como eu falei, gentilmente o abdômen da mãe para favorecer essa contratilidade uterina, monitorando a perda sanguínea vaginal. O quarto período, o período de reorganização, né, uterina, o período de Greenberg, ocorrem essas modificações no interior do corpo da mãe, pode-se visualizar recomposição elástica do períneo, controle do sangramento através de coágulos que não raros se exteriorizam através da vagina, certo? Então tem todo esse período de reorganização que é o quarto período. Bom, agora vamos falar um pouquinho das complicações, das surpresas que pode ocorrer nessa assistência ao parto fora do ambiente hospitalar. O primeiro, que é pavor aí em todo mundo que trabalha no pré-hospitalar, é o parto pélvico. Você está esperando o polo cefálico, a cabeça do bebê, aparece uma perna, né? Bom, o que fazer? Vamos lá. Bom, o que fazer é o seguinte: primeiro que no pré-hospitalar a conduta é puramente expectante, né? Isso eu estou falando para você que não tem essa habilitação técnica obstétrica, enfermeiro ou médico, para você socorrista de maneira geral. Então a conduta é puramente expectante. Qualquer toque ou movimento no concepto que está no canal de parto pode atrapalhar todo o desenvolvimento dos passos seguintes. Oferecer então uma superfície limpa para o procedimento e compressa seca para proteger o concepto da perda de calor e até chegar ao hospital. Correto? Algumas intercorrências do trabalho de parto. Prolapso de cordão umbilical. A visualização da parte do cordão exteriorizada através do canal vaginal, na inspeção da vulva. Então essa intercorrência, o prolapso do cordão umbilical, você naquela parte da inspeção da vulva, você observa o cordão ali no canal vaginal já. Então isso é um prolapso do cordão umbilical. Ocorre quando a bolsa se rompe e a apresentação fetal não está devidamente encaixada no estreito da bacia, né? Um prematuro, apresentação anômala. O cordão passa na frente da apresentação e com o encaixar da mesma,
este é rompido e prejudica o fluxo sanguíneo para o feto. Trata-se de uma situação de alto risco à vida. Por isso, importante essa avaliação da vulva. Essa avaliação, a paciente que está com dinâmica de trabalho de parto, deve-se avaliar a vulva, a região, justamente para você identificar essas situações de risco de vida. Por exemplo, se você estiver visualizando lá parte do cordão umbilical, estamos de frente com uma situação de prolapso de cordão umbilical, que ele pode se romper ou pode obstruir o fluxo de sangue para o feto, é uma situação urgente. O procedimento, então, você vai orientar a paciente a ficar numa postura de prece, né? A posição genopeitoral, justamente para facilitar esse trabalho de parto, para descomprimir, de certa forma, essa pressão, esse cordão umbilical. Bom, circular de cordão umbilical. É uma outra intercorrência que pode ocorrer durante o trabalho de parto. Primeiro você vai fazer a identificação do cordão umbilical ao redor da região do cervical do concepto, né? Você está visualizando na apresentação fetal, apresentação cefálica do concepto, você já visualiza o cordão umbilical na região da cervical, do pescoço do concepto do bebê. Vai verificar se está frouxa ou se está justo esse cordão umbilical, né? Para cada situação tem um procedimento. Se essa apresentação, essa circular do cordão umbilical no pescoço do concepto for frouxa, com muita calma e delicadeza, você vai passar o cordão através da cabeça do concepto, ou seja, desfazer a circular. Então você está vendo a circular, né, no pescoço do bebê. Então, com muita calma e delicadeza, se estiver frouxo, você vai com o dedo tirar esse cordão do pescoço do bebê, tá? De maneira simples assim, dessa forma, com delicadeza. Agora, se tiver o cordão umbilical justo, apertado, aí existe a necessidade de você fazer uma ligadura do cordão umbilical, porque é um risco iminente de vida, né? Você vai fazer como se fosse para cortar o cordão umbilical depois do nascimento. Mesma forma, só que a única diferença que é onde você está vendo o cordão, em qualquer altura, qualquer distância do cordão umbilical. Tá? Quando nasce, você faz aqueles 15 centímetros do abdômen do bebê, mas se tiver uma circular justa, você vai cortar o cordão umbilical aonde você está observando. Da mesma forma, com os clamps, tudo certinho. Então, se tem o cordão ou a circular bem justa e apertada no bebê, não tá frouxo, não consegue tirar ela do pescoço do bebê, você vai fazer o corte, a ligadura do cordão umbilical. Coloca os 2 clamps adequadamente e faz a incisão no cordão umbilical. Bom, pessoal, essa então foi a aula de assistência ao parto fora do ambiente hospitalar, algumas dicas para você prestar essa assistência ao parto. Espero que tenham gostado. Se vocês tiverem algum comentário, algum detalhe que vocês queiram falar, fala aí no comentário, a gente vai discutir essa situação, tá bom? Não é uma verdade única, é baseado aí nos protocolos, mas de acordo com a sua experiência, você pode ter algumas dicas que eu não comentei aqui, tá bom? Obrigado, até a próxima.